gente segue aqui ao vivo pela SBT, Programa Livre, hoje com Luiz Inácio Lula da Silva. Avô. Tá bem de avô? Avô, pois é. Olha, eu não sei, ô Serginho. Eu tenho... Tem gente que fala assim, nossa, é tão gostoso ser avô, é maravilhoso. Eu acho que é sempre legal você saber que, sabe, uma semente, né, que você conseguiu produzir, já germinou e já produziu um outro fruto. Agora, o fato de você ser avô significa que você entrou numa rota, sabe, de fim, né? Você está chegando na curva do, sabe, dobrando o cabo da Boa Esperança. Então é legal, mas eu preferia ter 30 anos e não ser avô. Lula, assim, sem querer, querendo, as pessoas aqui começaram a perguntar sobre a questão da legalização da maconha para os políticos. E as respostas começaram a ser surpreendentes. Então eu queria saber a sua opinião sobre... Dá uma surpreendente aí. Uma surpreendente? Do ponto de vista do que a gente acharia que algumas pessoas que são mais conservadoras falariam. Não, primeiro eu vou pedir a tua resposta, depois eu posso falar o que os outros disseram. Não, deixa eu dizer uma coisa para você, Sérgio. Eu, obviamente, que não tenho opinião formada sobre tudo. Alguém já disse isso antes de mim, né? Pelo menos o Raul Seixas já disse. O que eu acho e que eu briguei a vida inteira é pela descriminalização da maconha. Isso está claro. Eu não acho justo que um jovem, uma menina, um menino, sei lá, um adolescente que fuma maconha não tem a chance, sabe, de através de um processo educacional se recuperar. Ou seja, eu acho que você tem que pegar o traficante, o cara que vende, mas eu acho que por isso eu defendo a descriminalização da maconha. Ou seja, eu acho que um jovem não poderia ser punido. Eu acho que através da educação nós resolveríamos 99% dos problemas que a gente tem no país. Mas agora, se daqui a 15 anos você pegar sua neta dando uma fumadinha na sua frente, você vai ter que tipo de orientação para ela? Assim? Você vai falar que não? Assim? Eu não vou falar da minha neta que está muito longe, eu vou falar do meu filho. Eu tenho um filho de 11 anos. Tenho um filho de 17. Portanto, da idade de vocês, eu tenho um filho de 20 anos, tenho filha de 22 anos, tenho filho de 24 anos. É uma penca de filho. São cinco filhos. Então, Sérgio, se eu amanhã descobrisse que meu filho, sabe, estava fumando maconha, a única coisa que eu iria fazer com meu filho era conversar com ele, sabe, sobre o assunto e dizer para ele que ele pode fazer tudo o que ele quiser na vida sem precisar daquilo. Sabe, da mesma forma que eu converso com bebida. De vez em quando meu filho vai para uma festinha da Metodista, chega em casa meio chapadão e eu sou obrigado a falar com ele: olha, babaca, eu já bebi muito. Sabe? Eu acho que não precisa beber tanto para fazer as festas que vocês fazem. Agora, também não vou, sabe, castigar, não vou achar que é crime, não vou punir, não. Eu acho que, sabe, tem que ter uma conversa e dar o mínimo de orientação para ele seguir o caminho. Afinal de contas, tem tanta gente, né, da maior seriedade que de vez em quando, né, utiliza, né? Mas então... dizem que não tragam. Deixa eu ver quem é aqui. Eu não sou especialista no assunto. Lula, apesar de seu relativo afastamento do PT, você pretende continuar sua vida política com a mesma intensidade de antes? Olha, eu não me afastei do PT, eu me afastei da presidência do partido. É diferente, porque eu, depois de 13 anos na presidência do partido, eu achava que era necessário trocar. Eu, em fevereiro do ano passado, eu propus uma campanha de renovação, né? Eu achava que o PT estava ficando velho. São 15 anos de vida. Eu, quando comecei o PT, não tinha um fio de cabelo branco. Hoje você percebe que eu estou com a barba branca. E eu acho que a gente tem que apostar em gente da idade de vocês. Acho que a gente tem que começar, porque esse país ficou praticamente 23 anos cerceado, né, de projetar lideranças políticas em função do golpe militar. E eu acho que a gente tem que apostar em abrir caminhos para que a juventude possa voltar a ter o gosto pela política, né, para que a gente possa ter extraordinárias lideranças políticas no país, né, de melhor nível, seja ideológico, seja até ético e moral. Por isso que eu me afastei, mas eu continuo fazendo viagem para o PT. Ontem mesmo cheguei de Brasília para fazer um ato para pegar assinaturas lá na rodoviária, para
garantir a instalação da CPI, e eu já sei que houve sacanagem hoje sobre a CPI, né? Estou fazendo as caravanas da cidadania, acabei de entregar ao governador de Minas Gerais um projeto de desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha, porque um dos problemas do Brasil é que não tem projeto. Não tem projeto de longo prazo, não tem projeto de médio prazo. Cada governante só pensa em 4 anos, né? Ele só pensa no tempo do mandato dele. Acontece que o mandato dele termina e a cidade, o estado e o país continua. Então, eu continuo fazendo as caravanas da cidadania, né? Eu estou criando uma coisa chamada Instituto da Cidadania para apresentar projetos alternativos de políticas públicas, né? E vou continuar fazendo pelo PT. Estou esperando terminar a convenção em São Paulo e, a partir de maio, vou me dedicar às campanhas, tanto do PT quanto dos partidos aliados, pelo Brasil inteiro. Ô Lula, o PT envelhecido é que ficou contra o Vicentinho ou é o PT renovado que ficou contra o Vicentinho? Ô, Serginho, eu acho que há um equívoco de enfoque em toda a cobertura daquele episódio. Veja, em nenhum momento o PT poderia questionar o fato do Vicentinho negociar. Porque nós temos no Estatuto do PT um artigo que diz que quando um sindicalista que é ligado ao PT tem no seu sindicato uma posição diferente da posição do partido, ele fica com a posição da sua categoria. Portanto, o partido jamais poderia criar qualquer problema para que houvesse negociação. O que o partido discutia, e em alguns momentos divergia com o Vicentinho, era sobre o mérito do que estava sendo votado. Por exemplo, os deputados do PT, e o PT era contra acabar a aposentadoria por tempo de serviço, né? E o Vicentinho entendia que, no acordo que ele estava fazendo, a aposentadoria por tempo de contribuição era o mesmo que a aposentadoria por tempo de serviço. Até hoje eu não sei como é que ficou, me parece que foi aprovado hoje de manhã o projeto de Previdência, eu não sei como é que ficou a redação final. Lula, o que a gente vê nos jornais, na escola, por exemplo, eu faço economia, é que o Estado está, de certo modo, desmoronando. As faculdades, as universidades estão perdendo professores, qualidade de ensino, a educação, a saúde está perdendo qualidade, etc. Para você e para o PT, qual seria a solução? A iniciativa privada ou moralizar esse Estado que está em ruínas? Primeiro, vocês não deem risada quando alguém gagueja no telefone, no microfone, porque eu já assisti muitos professores universitários, né, que em conversas assim sabiam tudo, na hora que pegava o microfone esqueciam 90% do que ia falar, né? Olha, eu acho que a escola pública ela poderia ser medida da seguinte forma. No Brasil, de cada 100 crianças que entram na escola, apenas 23 terminam o ensino fundamental. Aí você já percebe o grau de pobreza que é o ensino público e gratuito no Brasil. A segunda coisa é que a nossa universidade também é falida. Enquanto o mundo desenvolvido se investe 3 ou 4% do produto interno bruto em pesquisa, no Brasil tem se investido menos que 1,5%. Ontem eu peguei um estudo feito pela Andes, que é uma entidade que representa os professores das universidades federais no Brasil inteiro, e demonstrava o seguinte. Ou seja, um país como Cuba tem 11 cientistas para cada 10 mil habitantes. Os Estados Unidos têm 30 cientistas para cada 10 mil habitantes. A Coreia tem 12 cientistas para cada 10 mil habitantes. A Alemanha e a Inglaterra têm uma média de 16 cientistas para cada 10 mil habitantes. O Brasil tem só 4. Então, você percebe que a importância econômica do Brasil, a pujança que é o nosso país, não combina com a baixa qualidade do ensino brasileiro, principalmente de 1964 para cá, porque foi exatamente depois do golpe militar que a educação brasileira piorou. Porque antes do golpe militar, a escola pública, e vocês podem perguntar para os pais de vocês, as escolas públicas, principalmente aqui em São Paulo, era de extraordinária qualidade, né? E depois piorou. Então, hoje, quem quiser estudar mais ou menos, tem que ir para uma escola privada, porque a pública caiu a qualidade. Um outro dado grave é o seguinte: todo o dinheiro que o governo brasileiro arrecada para a educação, daria para o governo brasileiro gastar R$ 613 por ano